Bom, meus caros, como eu prometi a vocês, a Elidária, que está aqui, é a minha bibliotecária, ela terminou esta semana a organização da biblioteca. Então, ela vai explicar para vocês agora um pouquinho como é que foi a organização, os objetivos dela e o resultado final. Pode falar, Elidária. Olá, pessoal. Como o professor falou, né, eu sou a bibliotecária responsável pela atual organização aqui da biblioteca dele. E como foi muito pedido, né, professor, esse vídeo, foi muito esperado, né? Exatamente. A gente está gravando aqui hoje para mostrar o resultado final. Começando ali, antes de começar a falar do acervo do professor, eu vou fazer dois apontamentos que são bem técnicos, assim, de Bíblia, e vai ser breve também, tá? Podem ficar calmos. Vai ser breve, para que vocês entendam o que eu vou falar daqui para frente. Então, para que vocês assimilem os termos, né? Eu vou falar de dois sistemas de organização da informação que a gente tem em biblioteconomia, que são os dois mais famosos, assim, mais populares, e que são os que a gente usou aqui. O primeiro é a classificação decimal de Dewey, que é a CDD. Ele é um código que é um sistema de organização da informação que atribui códigos às grandes áreas do conhecimento. Então, ele atribui um código a cada assunto. Por exemplo, né? Ele começa lá pela filosofia, que é a classe 100, e é bem sequencial mesmo. Aí a 200, religião, a 300, as ciências sociais, 400, linguística, e por aí vai, até chegar na 900, que é a história, que é a última classe. Então, quando a gente pensa em CDD, a gente está falando sempre de assuntos, assimilem com assuntos. E a CDD, ela vai à medida em que o bibliotecário vai definindo melhor o assunto do livro, esse número ele vai também se personalizando, né? Então não é tudo de filosofia, é 100. Acho que vocês podem talvez já imaginar isso, né? A gente tem a classificação 100, que é a filosofia, mas a filosofia platônica, por exemplo, é a 184. A filosofia francesa é 194. Então cada assunto vai assumindo ali um número dentro dessa classificação. E por aí vai para todas as outras áreas, né? Para todos os outros assuntos. O segundo sistema de organização da informação que a gente também usou aqui, e que foi o principal que a gente usou, foi o Kötter, a tabela de Kötter. A tabela de Kötter, por sua vez, ela atribui códigos também, mas não a assuntos, e sim a sobrenomes. Então, ela atribui um código específico ao sobrenome de cada autor. Por exemplo, eu sou Rocha, Elidária Rocha, então o meu Kötter é a letra R, que é a primeira letra do meu nome, mais o código relacionado ao sobrenome Rocha. O professor Gurgel, letra G, mais o código que é atribuído ao sobrenome Gurgel. Então, de uma maneira geral, se eu falar em CDD, vocês associam com assuntos. Se eu falar em Kötter, vocês associam com sobrenomes, com autores. E aí, falando já do acervo do professor, né? No primeiro contato que eu tive com o acervo, eu pude notar que ele já estava razoavelmente organizado, assim, tinha uma organização em sessões, né, temáticas já bem consolidada. Tem até um vídeo, né, professor seu, antigo? Tem. Mostrando a biblioteca lá em São Paulo ainda, sim, né? Sim, exatamente. Acho que dá para vocês acessarem ainda no YouTube. Lá, apesar de estar em São Paulo, aqui foi bem espelhado, né? Aquilo que está lá, era bem próximo daquilo. Sim. E aí vocês vão ver que já existia uma organização bem legal, assim, não era um caos. Muito pelo contrário, né? O caos veio quando eu cheguei. Que aí saiu tudo do lugar, né? O professor tinha livro espalhado pelo escritório todo. Porque daí os livros que estavam aqui precisavam sair daqui para entrarem os que realmente iam ficar nessas estantes. E aí os que estavam aqui precisavam ir para outro lugar. Então sempre tinha livro circulando pelo escritório e pela biblioteca. Até a gente chegar no que está hoje, né? Então, como eu falei, já era razoavelmente organizado, né? O que eu precisava fazer era mais refinar essas sessões, no sentido de encontrar algo que tivesse talvez disperso, assim, que não era exatamente daquele tema, mas tinha ido parar ali, e também refinar mesmo as sessões, no sentido de que filosofia englobava bastante coisa. Quando eu fui separando, eu fui vendo que certas coisas ficavam melhor em religião, outras coisas ficavam melhor em ciências sociais, e aí em filosofia ficou concentrado o que realmente é filosofia, usando assim como um exemplo, né? Então esse foi o trabalho, de refinando as sessões, e para isso a gente se baseou na CDD de uma maneira assim bem geral, no sentido de que eu falei para vocês que a CDD ela vai atribuindo uma ordem, né, às áreas do conhecimento. Então, grosso modo, assim, a primeira seção, a primeira classe da CDD é a filosofia, que é a classe 100.
Na sequência tem a religião, que é a 200. Em quarto lugar tem a linguística, que é a classe 400. Então a gente se baseou na CDD para isso, para a gente entender que primeiro a gente ia arrumar a filosofia. Na sequência de filosofia ia ficar a religião, porque ela é a classe 200. A gente não ia colocar em sequência da filosofia a literatura, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente se baseou na CDD, nessa disposição das estantes. Mas a gente não usou a CDD no sentido de organizar os itens na prateleira. Porque o professor, logo que eu entrei, o professor comentou, né, que para ele era mais interessante que as obras de um mesmo autor ficassem reunidas, assim, via de regra. Né? Que o mesmo autor tivesse todas as suas obras reunidas, ainda que fossem de temas variados. Então, por isso a gente usou o Cutter, né? Porque, como eu falei para vocês, a CDD é sobre assuntos e o Cutter é sobre autores, sobrenome de autores. Então, com o Cutter, a gente conseguia concentrar as obras de um mesmo autor todas reunidas. E aí foi isso que a gente fez. Então, bem nesse sentido, assim, se a gente for pegar o Voegelin, né, por exemplo, vocês vão ver... Dá para filmar, professor? Aparece, será? Então, vocês vão ver aqui a anotaçãozinha, que é o Cutter do Voegelin, que é o V872, e na sequência, o númerozinho da CDD dele. Esse aqui é a classificação de assunto dele. Então, entrou a CDD em segundo plano, de maneira que, se a gente for pensar no Carpo, por exemplo, ele é um ótimo exemplo. Acho que ele é o autor que a gente mais tem itens em crítica, provavelmente. Assim, tem muita coisa. Vocês vão ver a estante ali. As prateleiras do Carpo tem bastante coisa. Mas o Carpo escreveu as histórias da literatura, né? Mas ele também escreveu crítica literária. Ele também escreveu alguma coisa de teoria literária. Então, dentro de Carpo, dentro do código de Cutter do Carpo, a gente vai ter primeiro o que ele escreveu de crítica, tudo que ele escreveu de crítica, em sequência tudo que ele escreveu sobre teoria da literatura, e por último ali as histórias da literatura dele. Então, aí entrou a classificação de assuntos. E daí, mostrando para vocês, no geral, como ficou, aqui a gente tem praticamente todas essas três estantes são de filosofia, que é o terceiro maior acervo do professor. Tem quase 500 livros. Literatura e estudos literários, assim, é um 7-1, né, professor? Porque é muita coisa, ganha de lavada. Aqui a gente já começa religião, vai até aqui atrás. Aqui começa ciências sociais, né? Mais algumas coisas sobre ideologia, sobre educação. Na sequência vem filologia, né, os escritos de linguística. Uma coisinha de marketing, artes, e ali começa já a literatura. Aqui são os periódicos de literatura. Aqui as coleções de crítica, de estudos literários. Então, daqui para frente é tudo sobre literatura ou de literatura mesmo. Aqui as coleções. E aqui começam os autores, né, já utilizando o Cutter. Então, o primeiro autor aqui, que é o código A135, né, é o Abdala. Então, aí vai seguindo. Os segundos aqui são os Cutters da letra B. Aí, letra C, aqui a gente chega no Carpo, né, vocês vão ver que tem realmente bastante coisa do Carpo. E assim vai indo, nessa sequência alfabética da tabela de Cutter. Mas aí, fazendo essas seções por assunto, né, vocês verem que a gente não começa uma organização simplesmente alfabética, né? A gente não começa lá no Allers e termina no Zola, né? São sessões temáticas, né? E dentro delas a organização alfabética. Aí nós vamos vir por aqui. Aqui embaixo está o professor Gurgel, ó. Vocês conseguem ver, né? Vamos ver qual é o Cutter do professor Gurgel. Quando a gente entra na faculdade de Bíblia, né? Todo mundo quer saber qual é o seu Cutter. É a primeira coisa que a gente vai procurar. Então, o Cutter do professor Gurgel é esse. Aí a gente vem para cá, com a letra H. Tudo isso daqui é crítica. Aí J, aqui a letra M. Tudo aqui é escrito sobre literatura, né, de estudos literários. Vem para cá. Essas cartas são bem legais, né, professor? E o professor fica aqui se exibindo, as cartas do Carlos Drummond. Aqui a gente vem a letra R, até aqui, onde a gente encerra essa parte de estudos literários, né? E começa a estante seguinte, né? Começa aqui embaixo. Que é essa parte aqui, que é uma coleção especial, que são os autores prediletos do professor, os autores que ele mais consulta. Então, eles ficam aqui logo atrás da mesa dele, que é para facilitar, né? Ficar mais à mão.
Então aqui estão os autores prediletos dele, que em geral são bem... Opa, caiu um livro. Não tem problema. E em geral tem bastante coisa do mesmo autor, né? Justamente porque são os autores que ele mais gosta. Então Wilson Martins, Northrop, o... É Kermode, professor? Kermode, Kermode. Então, aí, aqui são os prediletos dele, né? E aqui são os livros de referência. As enciclopédias, aqui os dicionários todos, e algumas coisinhas de crítica que ficam aqui mais perto, que ele prefere que fique aqui. Tem umas coisinhas de redação, alguns itens de redação literária, né? E crítica. E aqui uns dicionários de temas específicos, aqui embaixo. Né? Dicionário de política, dicionário de economia. E aí, a gente encerra a parte de estudos literários. E vem pra cá, que é a parte que é a mais legal. Aqui a gente começa a literatura. Então, aqui a gente ainda tem redação literária. Tudo isso aqui é redação literária. E tudo isso daqui é poesia, que o professor quis que concentrasse a poesia toda junto. Porque, como eu falei para vocês, né, seguindo a CDD, ficaria da seguinte forma, a parte de literatura, né? Ficaria tudo de ficção junto, independente do autor, tudo de poesia junto, independente do autor, aí, assim vai, ensaios, correspondências. E aí a gente não fez dessa maneira, a gente fez pelo Cutter, porque daí tudo do mesmo autor fica junto, todas as correspondências que ele fez, todos os ensaios que ele escreveu. E aí a gente começa aqui com a literatura norte-americana, vai até lá embaixo. Aqui tem a literatura inglesa, né, os britânicos. Aqui a gente termina, né, a literatura inglesa, começam os alemães, os franceses, italianos aqui em cima. E para cá já começam os espanhóis, né? Cervantes. E aqui começa a América Latina. Aí é bem variada, né? Tem os argentinos aqui primeiro, aí tem Peru, tem Chile, enfim. E aqui embaixo começa a literatura de Portugal, vindo até aqui. E aqui começa, que acho que é a maior parte de literatura, né? Que é a brasileira. Então começa aqui. Vai para o outro lado. Aqui, tudo brasileira. Até aqui em cima. Aqui, ó. Aqui em Serra Brasileira começam os latinos, né? E os gregos. E os russos. Aí vem os russos até aqui em cima. E aí tem alguma coisa de literatura japonesa, né, professor? Sim. Que o professor gosta bastante. E aqui começam as antologias. Aí tem de contos, né? Tem algumas de entrevistas. Aqui são as coleções. Lá embaixo começam as biografias, que também tem bastante coisa. O professor gosta bastante, né? De biografia. Então, aqui vão todas as biografias. Aqui, até aqui são biografias e para baixo é história. Então, para cá tudo é história. Muito bem. E aí acabou? E aí acabou. Só isso. Só coisinha de nada. E quanto tempo você demorou, Elidária? Foram 10 meses, eu acho, né? Foi tempo. Vocês podem ter ideia que a Elidária já foi adotada Já. como filha, né? Já é um membro da família. Já estava trazendo minhas coisas para o quartinho. Já. Muito obrigado, Elidária.